Qual a diferença e quando usar cera, selante e vitrificador nos serviços da sua estética automotiva ou quem sabe até mesmo em casa? Se você tem essas dúvidas, acompanha o vídeo aí. Talvez você tenha ficado confuso com a quantidade de produto que a gente tem hoje com a mesma função, proteger a pintura. E se você presta serviço ou cuida do seu carro em casa, na hora que você abre um marketplace da vida na internet, alguma coisa que você vai pesquisar sobre produtos, você fica em dúvida entre tantas opções. Eu trouxe algumas opções de proteções aqui que a gente mais usa hoje no dia a dia e explicar para vocês qual que é a vantagem de um, qual que é a desvantagem, qual que devo usar com um determinado serviço, qual que eu devo usar para cuidar do meu carro e mostrar para vocês que nem tudo é o que o pessoal vende na internet. Você não precisa de um mundo de produtos para ter um bom serviço, para ter um bom cuidado, uma boa proteção no seu carro. E o mais interessante, você consegue criar uma esteira de serviços baseado nas proteções que você vai ter em estoque. Então você consegue ter opções diferentes de proteções para vender para o seu cliente, seja as mais baratas ou as mais complexas, as mais caras, beleza? Então, para esse exemplo, eu trouxe para vocês aqui, ó, 3 categorias de proteções, tá? As ceras, eu vou mostrar aqui os tipos de ceras, os selantes e os vitrificadores. Começando aqui, ó, pelas ceras. Então aqui, galera, ó, eu trouxe algumas ceras mais usadas hoje no dia a dia, que são o quê? A cera líquida. A cera líquida é a mais convencional, provavelmente você já deve ter usado, é a mais acessível, a mais fácil de aplicar. Uma boa cera em pasta, essa daqui eu já vou falar sobre ela, e também uma cera cremosa limpadora, uma cera que você pode usar tanto na mão quanto na máquina. Qual que é a diferença delas, galera? A cera é uma excelente proteção, ela já vai ser suficiente para dar muito brilho, bastante hidrorrepelência, uma boa profundidade de cor e vai dar a proteção UV necessária para o carro realmente resistir às intempéries do dia a dia. E dentro disso a gente tem algumas formas diferentes de aplicar que muda realmente a forma que vai ser aplicada no carro, propriamente dito, quanto também o tempo de ação, a durabilidade e a função dela. Então vamos lá. A cera líquida é uma proteção mais básica, uma proteção que vai durar, dependendo da cera, 30, 60 dias ali no máximo. É uma boa proteção, indicada justamente para lavagens de dia a dia, de rotina. Então lavou o carro, principalmente se você for robista, aplica uma cera líquida, ela tem um baixo custo. Por exemplo, Speedwax da Protelin, uma cera dessa custa na faixa de R$40, 45, R$50, dependendo da sua região. Então ela é uma cera de baixo custo, vai render 15, 20 aplicações e você consegue ter uma boa proteção com um custo baixíssimo. E ela vai dar uma boa hidrorrepelência, uma boa profundidade de cor, um toque liso, mas ela serve justamente para ser um serviço de rotina. Ela não vai ter tanta resistência, coisa que uma cera em pasta, por exemplo, já proporciona. Então, a diferença de uma cera líquida para uma cera em pasta, essa aqui já está até bem usadinha, é justamente a durabilidade e a resistência. Então imagine, uma cera em pasta, quando a gente aplica normalmente, eu vou mostrar para vocês, quando a gente aplica normalmente com um aplicador de espuma, ela tem mais poder de preenchimento, ela tem mais poder realmente de criar uma camada sobre a superfície. Automaticamente ela vai ter mais resistência temporal e química também. Apesar de que quimicamente essas não são as proteções mais ideais se você tem o intuito de proteger quimicamente contra intempéries mais pesadas. Então uma cera em pasta ela sempre vai ter uma durabilidade maior do que uma cera líquida. Então como que eu particularmente gosto de indicar? Você vai cuidar do seu carro na cera? Pode cuidar. Tem uma cera em pasta e tem uma cera líquida. A cera em pasta você aplica a cada 3, 4 meses, que é o tempo que ela vai realmente estar presente na superfície. E aí a cera líquida você faz as manutenções, que seria isso, aplicar para manter o carro bom, bonito e apresentável. Então uma cerinha líquida uma vez por mês vai excelentemente bem. Se você presta serviços, obviamente, você vai ter a cera em pasta como um serviço acima da cera líquida. Para serviços de lavagem rotativa, lavagens mais rápidas, que você quer entregar uma proteção bacana, a cera já vai funcionar muito bem, apesar de que hoje a gente tem outras coisas que eu vou mostrar para vocês, que vai ser algo realmente que você vai aplicar rápido, 10 minutinhos você insere um carro, vai dar uma proteção bacana e você consegue agregar valor. Então, por exemplo, se isso daqui custa 40, 50 reais e você tem 15 aplicações, você dilui esse valor nessa quantidade de aplicações estimada, você vai ter um custo baixo e você consegue cobrar 50 reais, por exemplo, por um enceramento, beleza? Já a cera em pasta vai requerer um pouquinho mais de habilidade e técnica para aplicar, nada fora do normal, mas realmente algo mais braçal, você vai precisar passar e ilustrar depois o carro. Ela vai dar mais resistência, vai dar mais brilho e vai realmente deixar o carro mais apresentável. Para os mais leigos, vamos colocar assim, é imperceptível essa diferença. Agora aquele cara que é enjoado, que entende, que gosta de cera, ele percebe que uma boa cera dá aquele brilho quente, aquele brilho molhado, diferente de uma cera realmente líquida, beleza? Então,
cera em pasta vai ser sempre mais durável e mais resistente que a cera líquida, porém eu gosto de dizer que uma complementa a outra. Eu trouxe duas marcas diferentes porque são as marcas que a gente gosta de usar. Mesma forma, uma cera em pasta dessa daqui é uma cera barata, de cerca de 35, 40 reais, e você também tem dezenas de aplicações aí. Óbvio que você tem ceras aí de 100, 200, 300 reais, tem as Soft 99, tem ceras importadas, enfim, tem outras marcas, só que aí eu não vou entrar nesse mérito, porque se a gente for falar de preço, a gente tem, por exemplo, vitrificador de 80 reais e tem vitrificador de 3 mil reais. Então, essa questão de preço é muito relativa, beleza? Então, via de regra, uma cera em pasta sempre vai ser melhor do que uma cera líquida e elas vão se complementar. Não tem um certo ou errado, você vai aplicar o que for mais condizente para você naquele momento. É um robista? Aplica qualquer uma. Se você quiser manter o seu carro só na cera líquida, não tem problema. Você só vai ter que entender que ela vai durar um pouco menos se você vai ter que fazer aplicações mais corriqueiras. Ponto negativo desses produtos: não aguenta muita temperatura, então dias de sol, por exemplo, aqui na nossa região é 30 graus, 40 graus quase todo dia. E aí, querendo ou não, se uma cera promete 3 meses de durabilidade, exposta a esse tipo de situação no dia a dia, sol quente, ela vai durar um pouco menos porque ela se degrada mais facilmente, justamente por ser uma espécie de gordura que você aplica na superfície. Então, muito bom, muito boa proteção, já dá uma repelência, dá um brilho molhado, dá uma questão de toque mais sedoso, mas ela não resiste tanto ao tempo e nem a produtos. Então, por exemplo, bater um detergente de cozinha aí para lavar o carro, você já vai remover elas com uma certa facilidade, beleza? Quem dirá produtos mais pesados. E a cera realmente limpadora vai ser o mesmo propósito, porém aqui você tem a possibilidade de não descontaminar uma superfície para ter o melhor proveito dela. Então, quando você sentir que aquela superfície da pintura já está um pouquinho áspera, você pode, por exemplo, pegar uma máquina, se você for um prestador de serviço, uma boininha realmente de refino ou de lustro e fazer a aplicação com máquina. E ela consegue ter esse poder abrasivo suficiente para limpar, mas não é uma espécie de polimento. Ela vai só fazer a limpeza da superfície e já deixar uma proteção. Ela, se comparada às outras, deixa uma proteção bem mais baixa, tá? Ela vai proteger aí no máximo aí um mesinho aí, e normalmente ceras limpadoras não tem tanto brilho, não tem tanto toque sedoso e não tem tanta proteção. Então isso daqui é realmente mais um tipo de manutenção. Você está vendo um carro meio apagadinho, quer dar uma vida nele, você vem com uma cera limpadora. Se for usar manual, você vai usar um aplicador de microfibra e faz realmente o uso de uma certa pressão na hora de aplicar, que você vai conseguir limpar e tirar essas impurezas da superfície sem necessariamente ter que passar uma Cleibar ou um taco descontaminante ou coisa do tipo, tá? Isso, claro, para coisas mais leves. Se você é um prestador de serviço, você pode usar isso daqui, por exemplo, como fazer um enceramento técnico, passar na máquina ali para corrigir algumas coisinhas, tirar umas marquinhas e poder deixar o carro mais vistoso, beleza? Então, isso daqui pode ser complementado com isso daqui, tá? Se você usar uma cera dessa, você pode aplicar uma outra cera por cima, sem problema, que vai ficar um serviço bacana. Quando usar cada um, aí você vai decidir se você presta serviço, se você é um robista, se você quer realmente só cuidar do seu carro, enfim, tá? E essas são as características das ceras de uso geral. E aí, cara, deixando as ceras de lado, você quer uma proteção mais legal. Kevin, eu quero um negócio que vai resistir mais tempo. Pô, eu presto um serviço, quero um produto de mais qualidade, quero oferecer uma proteção mais duradoura para o meu cliente, quero ter uma proteção que ele veja valor, que eu consiga cobrar mais caro, quero poder aplicar um produto no serviço de lavagem que eu cobrei 300, 350 reais, a gente já vem para os selantes. Os selantes hoje, eles têm mais variedade ainda de aplicação do que se comparado com as ceras. Eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui, coisas que a gente já usou bastante aqui, alguns aqui já no finalzinho. E o selante é basicamente, galera, vamos colocar assim de uma forma bem grotesca, bem grosso modo falando, uma cera parruda, fortificada, tunada. Por quê? O selante, ele é sintético, então ele junta, alguns selantes junta a qualidade e os benefícios da carnaúba e traz as partes sintéticas por meio da formulação, fazendo com que ele tenha um bom brilho, uma boa hidrorrepelência, um toque sedoso, mas que tenha muito mais resistência química. Aqui nas ceras, como a gente falou que era uma espécie de gordura lá da carnaúba e tudo mais, aqui a gente já tem um produto sintético, algo pensado justamente para resistir quimicamente a diversos tipos de situações. Então, quando a gente fala de selante, a gente fala de um degrau acima. É errado usar cera? Não é. Eu particularmente, eu tenho um carro antigo e eu só uso cera no meu carro, mas a gente tem que entender o tipo de uso que o veículo vai ter. O meu carro, por exemplo, ele fica 6 dias da semana guardado, 5 dias da semana guardado. Então não há problema para mim, toda vez que eu lavar, encerar ele. Da mesma forma que você vai ter cliente que gosta de cuidar do carro em casa, assim como a gente tem. Tem cliente nosso que quer fazer um polimento técnico, mas ele não quer realmente que aplique nada no carro, porque ele gosta de passar a cerinha no final de semana, gosta de lavar. Então você tem que entender sempre o tipo de uso que vai ter o carro.
quer vir um carro de uso diário, a pessoa usa para levar as crianças na escola. Quando eu olho para lá é porque eu tô olhando para a rua, tá, galera? Aí acaba que às vezes eu me distraio ali, porque eu falo de uso diário e tô vendo os carros passando. Então olha só, às vezes é um cara que vai usar o carro para ir no mercado, vai trabalhar, vai levar as crianças na escola, vai deixar o carro no pátio da empresa. Então é um carro que vai estar no dia a dia exposto. Ele não pode ter como indicação uma cera, porque vai requerer muito mais manutenção. Não é que não vai servir, mas é algo que vai ser um pouco mais custoso. Acaba que mesmo sendo mais barata a cera, ela vai na ponta sair mais caro, porque ela vai requerer mais manutenções, ou seja, vai requerer mais atenção, mais lavagem, mais aplicações, diferente de um selante. Então, ó, aqui eu tenho um selante spray, pô, forma líquida de aplicar, assim como uma cera líquida, extremamente fácil, qualquer um consegue aplicar, bom rendimento. Eu tenho aqui, ó, o selante limpador, que ele vai funcionar exatamente como a cera limpadora. Ele tem microabrasivos, você consegue aplicar na máquina, consegue aplicar na mão, ele tem poder de limpeza, tem um poderzinho de mascaramento, tem um selante limpador. Eu tenho um selante que só serve para proteção mesmo, ele é cremoso, serve para aplicar na máquina ou na mão, com um aplicador, mas ele não é limpador, então aqui eu tenho um Power Lock da Menzena, esse aqui está até acabando porque a gente usa bastante. E eu tenho também, ó, outras formas de aplicar. Eu tenho o que a gente tem mais comum hoje, ó, os selantes sem toque. O que são esses selantes sem toque? São aqueles hidrorreativos, aquele que você aplica no carro e joga água para que ele ative. Então aqui eu tenho um concentrado da Protelin, você dilui, joga na Snow One, já dá uma proteção extremamente boa. E tem aqui também ó, selante sem toque, mas de pronto uso. Esse daqui eu aplico direto no carro e jogo água para poder ativar. A química deles é diferente, ele precisa de água para ativar, mas isso é uma tecnologia nova no mercado, a gente não tinha isso até recentemente. Então os selantes sem toque também são bacanas. E tem também aqui ó, aerosol, você vê, igual um desodorante isso daqui, né, bonitinho. O aerosol você vai aplicar diretamente na pintura, o que eu não gosto, ou no aplicadorzinho de espuma, que é a minha preferência justamente por economizar mais produto e evita qualquer tipo de mancha na superfície, e até mesmo selante em pasta. O selante em pasta pode ser facilmente confundido com uma cera, já que é em pasta, normalmente as latas são extremamente similares com as de ceras e a forma de aplicar é exatamente igual. A diferença é que, como eu falei para vocês, aqui ele é sintético, então aqui ele tem muito mais resistência. Então, de fato, é como se fosse uma cera parruda, beleza? Então, os selantes, eles vão ter muito mais resistência. Nós estamos falando aqui de proteções que podem durar 1 ano de proteção. Aqui, por exemplo, tem o Power Lock da Menzena, selantes que duram facilmente 4, 5, 6 meses e tem um poder de limpeza bacana. Selantes que vão aqui, ó, mais também, ó, outro que tem a durabilidade estimada, ó, 18 meses. Então, quando a gente fala assim, esse selante, essa cera dura tantos meses, isso tudo você sempre tem que ter em mente que vai depender da forma que o carro foi cuidado e usado e se o carro tem as lavagens corretas, tem as manutenções corretas, porque, por exemplo, como eu citei o exemplo, o meu carro, se ele não sai, eu posso aplicar uma cera que promete 30 dias de durabilidade, mas se ele usa pouco, vai durar 3 meses, 4 meses, porque o tipo de uso é específico. Da mesma forma, se eu pegar um selante que promete 1 ano de durabilidade, aplico num carro de dia a dia e ele não tem as devidas lavagens corretas, não tem as manutenções, ou seja, verificar como é que está a repelência e tudo mais, ele não vai durar 1 ano de forma alguma. Além, é claro, isso a gente colocando num cenário ideal de aplicação, porque todos eles, o ideal é você lavar e descontaminar a superfície. Mas aí a gente sabe que normalmente a gente aplica proteções e às vezes em alguns carros mais contaminados não tão bem lisos assim, tão bem preparados. Especialmente também depois de um polimento. Então os selantes vão ser ótimas opções se você quer uma proteção acima da cera, muito parruda, muito legal, que vai durar bastante, que tem um custo legal. Então a gente está falando aqui de proteção, por exemplo, de R$100, proteção de R$60, estamos falando de proteção aqui ó, de R$100 e poucos. A lata da Fusion, dessa lata é grande, R$100 e poucos também. Então a gente está falando aqui de proteções mais caras, mas que entregam mais, beleza? Eu já usei todos esses daqui, apesar desse daqui estar fechadinho, porque esse daqui é uma nova embalagem, a gente já usou um desse também cheio. Esse daqui já acabou, o Power Lock está acabando. Então, já usei vários deles durante os anos. Normalmente, exceto os selantes sem toque, os outros são mais velhos de mercado, a gente já conhece, já está mais do que calejado a usar eles. A gente sabe até onde vai, até não vai, quais situações indicar. Então, o interessante é sempre você saber o tipo de uso que o carro vai ter, o tipo de cuidado do cliente e entender realmente. Eu brinco que normalmente as proteções, na verdade, todos os serviços de estéticas, né, eles têm que ser diagnosticados. Então, a gente tem que entender quem que é o paciente, o carro, para indicar o que vai fazer sentido. Eu não gosto, por exemplo, de indicar um selante para um cara que gosta de lavar o carro toda semana, como eu tenho alguns clientes. O cara não vai se sentir bem aplicando um selante. Poderia? Poderia, mas é mais custoso e o cara não vai ter aquela sensação de aplicar uma cera e tal. É bacana? Top, tá? Já usei a Fusion no meu carro também, já usei outras proteções. Então isso aqui, se você é robista
e você, pô, gosta de cuidar do carro, mas não quer ficar passando cera toda semana, quer uma proteção mais duradoura, vai no selante. O selante vai ter muito mais resistência. Pô, às vezes seu carro fica exposto no pátio, às vezes você vai trabalhar com ele, às vezes você, pô, deixa na rua, no sol, na chuva, isso daqui vai aguentar mais tempo. A repelência vai durar mais tempo, o brilho dura mais tempo, ele vai ter mais proteção UV, UVA, UVB, essas coisas todas. Então isso daqui vai ser mais interessante, beleza? Tenha um selante, caso você queira, menos manutenções. Um bom selante, a média aí, 6 meses de uso, tá? Mesmo os que prometem 1 ano aí, eu nunca prometo para o cliente, nunca falo para o cliente que vai durar 1 ano, né? Eu sempre vendo realmente uma proteção que vai durar ali 4 a 6 meses, dependendo do tipo de uso. Uma dica que eu gosto de dar é não vender o produto como a solução do cliente. O cliente que não quer saber qual produto você vai usar, ele quer saber o benefício. Então, muitas vezes, eu vejo muito e chamo muita atenção dos alunos. Às vezes, posta um serviço de lavagem técnica, pô, fenomenal, carro brilhando e tal, aí vai lá e bota a latinha da proteção lá, assim, ó, olha o brilho da Fusion, exemplo, tá, galera? Não estou falando exatamente da Fusion. Olha o brilho da Fusion, olha o brilho da Blend. Tem que valorizar mais a sua mão de obra, não o produto. Então, tomem cuidado com isso. Sempre dê ênfase no seu serviço, não na proteção que você está aplicando. Apesar de que o cliente tem que saber que você está aplicando um selante sintético top, você vai ter que dar ênfase no seu serviço, beleza? E só para a gente encerrar aqui sobre os selantes, como eu falei lá que se você prestasse serviço, quisesse um negócio rápido de aplicar, fácil, hoje os selantes sem toque já chegaram para suprir a necessidade que tinha aqui na cera, que era justamente o custo baixo e a facilidade. Então, normalmente o custo baixo nem sempre se dá pelo preço do produto, mas o tempo que você gasta para aplicar. Então, por exemplo, um selante sem toque, não esse daqui, que esse daqui é mais para robista, né? Justamente por ser pronto uso e jogar no carro. Mas um desse aqui que você dilui, se você coloca aqui, ó, você consegue diluir ele 4 a 10 meses de proteção estimada. Então, se você dilui ali na Snow Fun, dá um banho no carro e ele já vai dar a proteção necessária, é muito mais prático, concorda? Você vai, ao invés de gastar 10 minutos para aplicar uma cera, você vai gastar 2 minutos para dar um banho de Snow Fun e vai ter uma proteção muito mais resistente do que uma cera. Eu já testei alguns selantes sem toque e realmente, às vezes, jogando um produto muito alcalino ou muito ácido em cima, ele não remove. É um produto que aguenta uma pancada química mais interessante, tá? Os selantes como um todo. Beleza? Então, entendido? Os selantes, eles têm um preço um pouquinho acima da cera e tem a resistência muito mais legal também. E aí ele vai suprir essa necessidade que a gente tem de ter uma proteção que vai durar mais tempo, que vai ter um custo baixo, que você como um profissional consegue entregar uma proteção bacana e você como robista, às vezes, pode economizar tempo não tendo que ficar encerando o carro sempre e tudo, justamente com a proteção mais duradoura. E aí, obviamente, não menos importante, mas falando dos vitrificadores, e antes de falar dos vitrificadores, você deve ter reparado que tem uma lente de farol presa aqui, é porque eu não quis soltar ela, eu estou fazendo lixamento dessa lente de vidro. Então, caso você queira saber também se a gente tem um curso de tratamento de faróis, o link da nossa escola, que além do curso Mestre dos Faróis, tem mais de 60 aulas só de restauração de farol, lixamento manual, com máquina, polimento, vitrificação, polímero. A gente também testa novas coisas, então a gente testa possibilidades. Aqui é um teste, por exemplo, de um polimento de vidro, e aí sempre que a gente valida essas novidades, a gente já joga dentro da escola justamente para você ter o mais atualizado em mãos, beleza? Então não se esqueça, o link da nossa escola está na descrição, e agora a gente vai falar das vitrificações. Cara, vitrificação, quando chegou no mercado, criou uma série de mitos que normalmente estava trazendo bastante problema com os clientes, justamente por prometer coisas que o vitrificador não tem como característica entregar. Então aqui, por exemplo, o que vai diferenciar um vitrificador de uma proteção mais básica, como uma cera ou um selante, por exemplo? Esse cara aqui, ó, vou usar aqui o SC2 da Altamerica, mas é referente a todos os vitrificadores. Esse cara aqui, diferente das outras proteções, vamos usar esse aqui da Moders, ele vai ter a diferença básica da seguinte forma. As ceras e selantes, eles vão se ligar na superfície de forma física. O que que isso significa? Você vai aplicar na superfície e ele vai criar uma camadinha de proteção. Perfeito? Esse cara aqui, os vitrificadores em geral, além da forma física, ele também se liga de forma química. Então ele cria uma estrutura molecular em cima da superfície. A química disso aqui é muito forte. Se você já teve a oportunidade de aplicar um vitrificador, você já percebeu que o cheiro de solvente é forte. Então realmente é uma química mais pesada, pensada em criar uma ligação potente ali com a superfície. Fisicamente falando, ele vai dar mais resistência, mas o forte dele é justamente a ligação química, por ter a característica de ter solventes em geral e várias coisas na composição. Então a diferença básica de um para o outro é essa. Esse daqui se liga quimicamente também na superfície. O que que isso vai ocasionar? Ele vai trazer o benefício de dar mais resistência para a superfície, caso seja um vitrificador que tenha uma certa dureza. O que que isso significa? Que o carro vai ficar blindado, que ele não vai riscar, que ele não vai pegar batida de pedra? Nada disso.
O vitrificador ele vai dar mais rigidez para a superfície. Óbvio, depende do vitrificador. Tem vitrificador que ele não tem essa propriedade e nem tem essa qualidade. Mas os que prometem 7H, 9H, 10H, em alguns casos aí que eu já vi de alguns fabricantes, eles prometem justamente dar mais rigidez para a superfície. Ou seja, se você aplica ele num verniz um pouco mais macio, um carro asiático, por exemplo, ele vai dar mais rigidez para a superfície. Mais rigidez essa que a própria pintura tem. Então o carro vai continuar riscando, vai continuar marcando, vai continuar dando marca d'água, vai ter todos os problemas de uma pintura do dia a dia. Só que vai ter uma camada de sacrifício na superfície justamente para receber essas pancadas. Essa camada não é uma camada espessa, por exemplo, igual um PPF. É algo mínimo, irrisório ali justamente para ter algo para receber as pancadas no verniz, mas ela é finita. Então não é algo que você vai ficar polindo e vai desbastando camada de vitrificador, então um polimento já basta para remover o vitrificador, dependendo dele. Óbvio, tem vitrificador que dá tanta rigidez para a pintura que você não consegue remover só polindo, às vezes você tem que lixar. Então eu já tive em situações aí alguns problemas de aplicação, que justamente às vezes pingar em algum lugar e você não perceber, e até testes mesmo de deixar pingar e deixar secar, ele faz com que aquele produto na superfície só saia lixando. Então o vitrificador vai ter muito mais durabilidade. A gente está falando de proteções que vão durar de 1 a 5 anos dependendo do coating. E qual que é a vantagem disso? Ele tem muito mais durabilidade, como eu já falei, muito mais resistência química. Então esse cara aceita temperaturas extremas, esse cara aceita produtos extremamente agressivos, seja de pH mais ácido ou de pH mais alcalino. Esse cara aguenta realmente a pancada de lavagens incorretas. Esse cara dá mais rigidez para a pintura e faz com que ela risque menos. Então, os vitrificadores ganharam tanta força nesses últimos anos justamente por ser algo que proporciona para a pintura algo que vai dar mais fortificação para ela. Ela vai ficar mais resistente como um todo. Ela continua tendo todos os problemas, mas agora ela é mais resistente. Então, ela vai ter muito mais resistência do que todos os outros. A gente não consegue nem comparar. Um bom selante, vamos colocar assim, um bom selante que custa seus 150, 200 reais, que não é o caso desse, não sei o preço dele. Ele não vai chegar aos pés de um vitrificador, por mais que ele custe 200, 300 reais. Esse aqui, por exemplo, acho que é uns 300 conto, né? Esse SC2 aqui. Então o vitrificador ele tem essa característica, tanto que você vê que a embalagem normalmente é mais premium, a gente tem embalagens mais bem trabalhadas, a caixinha, tem flanela, tem aplicador, tem adesivos, e olha a quantidade, tá vendo esse carinha aqui, ó? Esse aqui é o quê? 20 ml. Um produtinho desse aqui de 20 ml, dependendo da forma que você aplicar e do carro que você pegar para fazer, você faz 2 carros. É incrível pensar nisso, né? Porque às vezes você pensa num negócio desse aqui, você compara, né, realmente, a discrepância de volume, de quantidade de produto. Então um carinha desse aqui você faz até 2 carros dependendo, tem vitrificador que faz realmente só um e tudo mais, mas não vou entrar nesse mérito. Então o vitrificador vai ter muito mais resistência, muito mais durabilidade e vai ser algo que vai trazer muito mais benefício para a pintura. Só que o preço disso é cobrado, não somente no preço do produto em si propriamente dito, mas no risco de aplicação. É um cara que se você não souber aplicar, não tiver um treinamento adequado, não tiver as capacidades, não tiver de repente um ambiente um pouco melhor, você vai trazer algum tipo de problema, pode manchar a pintura. Em casos extremos você pode danificar uma pintura de forma permanente. Lembra que eu falei que tem solventes e tudo mais, ele pode craquelar a pintura, pode trazer uma série de problemas. Então isso daqui eu particularmente gosto de indicar somente para uso profissional. Então é indicado também que seja feita a aplicação normalmente depois de polir o carro, então você vê que é uma cadeia de fatores. Você não pode, por exemplo, um robista pegar, polir o carro de qualquer jeito e aplicar um produto desse, porque, cara, provavelmente vai dar algum problema. Ah, você já sabe polir, sabe vitrificar? Tá, mas é uso profissional, tá? Esse cara aqui não é indicado para uso em casa, para uso de robistas, exatamente. É mais para você que é profissional da área, você vai preparar o carro, vai descontaminar, vai fazer o polimento adequado, vai fazer a vitrificação no ambiente fechado. Ele vai ter algumas características, como por exemplo, marcar com mais facilidade as marcas d'água. A marca d'água acaba que tem mais incidência na pintura vitrificada justamente porque a sílica presente na maioria dos coatings ali, ela é muito sensível a minerais e a chuva normalmente é carregada de minério, então é algo que tem uns porenzinhos ali, mas a gente consegue fazer as devidas aplicações sem problemas. E aí, quando a gente fala deles, para eles durarem mais tempo, a gente tem as manutenções de vitrificador. Então aqui, por exemplo, ó, Ultra Pro, Protelin, mas poderia ser um Mais CO2, poderia ser um Silac, da Cadillac, poderia ser qualquer produto. São produtos que basicamente são selantes sintéticos, mas eles são feitos e pensados de uma forma que ele vai ter realmente a função devida nos vitrificadores, que é se ligar no vitrificador. Ou seja, se eu aplico o vitrificador num carro, eu não posso aplicar um selante ou uma cera convencional. Não é que não possa,
é que não vai fazer muito sentido. Esses caras criam realmente uma estrutura ali na superfície extremamente hidrofóbica que vai repelir qualquer outra coisa. Quando você tem um produto pensado para vitrificador, ele vai ter basicamente a mesma base. E aí ele consegue se ligar no vitrificador e fazer realmente com que ele tenha aquela recarga de sílica, que é o que vai dar proteção. Então, manutenção de vitrificador é como se fosse a cera pro vitrificador. Então, aplicou um vitrificador às vezes de 3 anos, pô, de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, dependendo do tipo de uso e cuidado do carro. É bom fazer uma lavagem técnica, descontaminar a pintura caso precise e aplicar um cara desse aqui, assim como a gente aplica uma cera. Beleza, galera? Então vou deixar para mostrar a aplicação para vocês em um outro vídeo, para ficar separadinho, mais fácil de entender. Esse vídeo aqui ficou mais longo do que eu imaginava, mas realmente era algo que eu tinha que passar para vocês, a visão de quem está no mercado, vende os serviços, gosta de cuidar de carro, para você entender justamente quando usar e por que usar cada um deles. E óbvio, né, galera? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar sua curtida, deixar o seu comentário, qual dessas proteções você usa, qual que você mais gosta de vender, compartilha com os amigos e também os links úteis estão para vocês na descrição. Link da nossa escola, a maior escola de estética automotiva do Brasil, com mais de 20 mil alunos, todos os cursos que você pensar e precisar de estética automotiva a gente tem lá dentro. Você consegue estudar de qualquer lugar, seja no aplicativo no celular, no computador, na televisão. Espero que você tenha gostado do conteúdo e eu te espero no próximo vídeo.